Mateus, capítulo 25. A minha Bíblia, ela é um pouco atualizada, talvez algumas palavras vão sair diferentes para a de vocês. Naquele dia o reino do céu será como 10 moças ou 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Meus queridos irmãos, Mateus capítulo 24 e capítulo 25 vai falar muito sobre a vinda de Jesus, sobre o dia e a hora, sobre as 10 virgens, sobre os últimos momentos ou os últimos tempos. E entendemos que é muito forte, muito impactante, porque aqui, a qual foi lido nesse versículo, mostram 10 virgens ou 10 moças, a qual nessa tradução fala, e que 5 delas eram insensatas ou loucas, e 5 delas eram prudentes, e todas as 10 estavam a esperar pelo noivo que estava por vir. Então o que é que acontece? Por elas esperarem, acabaram achando que o noivo estava demorando, então acabaram a cair no sono profundo, e ali elas dormiram. E da mesma forma, o tempo dos homens, ou o tempo do homem, da cronologia humana, o homem ele consegue ter domínio, mas o Kairos, só quem tem domínio é Deus. É aquele que vive e reina para todos sempre. Muitas pessoas podem até achar, não, mas Jesus está demorando para voltar, Jesus não vem agora. Mal sabe você que Ele pode vir a qualquer momento, e devemos estar preparados, devemos estar como as virgens prudentes, e não como as insensatas, porque as insensatas, elas não estavam somente com as suas lamparinas ali, mas elas não levaram óleo extra, ou óleo reserva. O que é que isso significa? Significa dizer que não basta eu vir somente à igreja aqui aos domingos para buscar a Deus, ou então na semana, mas eu tenho que buscar a Deus na igreja e fora da igreja, na igreja e no meu colégio, na igreja e na minha faculdade, na igreja e em minha casa, em um ambiente onde eu estou, porque nós somos a igreja. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e com isso não basta somente termos as nossas lamparinas acesas, mas sim temos que andar com óleo reserva, com óleo extra, para que se chegar o dia do Senhor, que não venhamos estar desprevenidos, que não venhamos ser pegados de surpresas, mas que venhamos estar preparados para quando o Senhor vir, Ele nos levar para aquele grande lindo dia. Então prosseguiu-se assim. As 10 virgens, elas dormiram, elas cochilaram, e quando deu a meia-noite, irmão Carlinhos, ouviu-se um grito: lá vem o noivo. Então as virgens, elas acordaram e ficaram ali preocupadas. Então todas elas acenderam as suas lamparinas. Porém, as 5 virgens insensatas, elas viram que as suas lamparinas elas estavam se apagando, e foram falar com as 5 virgens prudentes, dizendo: vocês podem nos emprestar um pouco do seu óleo reserva, ou um pouco do seu óleo a qual vocês trouxeram em suas vasilhas? E as virgens prudentes, elas falaram: não podemos, porque se nós emprestarmos a vocês, vai ficar sem para nós e também para vocês, pois há de acabar. Então vocês vão e comprem, porque aqui só dá para nós, porque nós trouxemos o que cabia somente para nós, não dá para vocês. Então vão e comprem. Então quando as 5 virgens insensatas foram comprar, então o noivo chega. E o noivo, ele veio. E as 5 virgens, a qual eram prudentes,
elas viram o noivo e o acompanharam para a grande festa de casamento. E quando chegaram ali naquele local, as portas se fecharam, as portas foram cerradas, as portas, elas ali não estavam mais abertas. O que significa dizer? Que existe um tempo para todas as coisas, e que nesse tempo venhamos estar preparados, não somente o nosso físico, mas sim principalmente o nosso espiritual com Deus. Sabemos que nessa terra podemos errar, somos seres humanos, sujeitos a falhas, a declínios, mas o importante é você ser humilde e saber pedir perdão, saber pedir perdão a Deus e realmente ter uma conversão com Cristo e mudar as suas atitudes, eu mudar as minhas atitudes. Então, se reconciliarmos com o Senhor, tirarmos aquele velho homem, aquelas coisas que nos afastam de Deus, e estarmos preparados conscientemente para a vinda do noivo, para a vinda de Jesus. Então temos que estar preparados, e para isso precisamos ser humildes e reconhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus e estar ali convictos que iremos para o céu, porque o crente, o cristão, ele tem que ter convicção da sua salvação, pois se você não ter, quem que vai ter por você? Ninguém. Então ali quando aquelas portas foram cerradas, aquelas portas foram fechadas, as 5 virgens insensatas chegaram àquele local gritando: Senhor, Senhor, abra a porta. Então o noivo ele saiu e disse: eu nem as conheço. Uma palavra muito impactante, uma palavra muito forte. E é da mesma forma que acontecerá naquele grande dia. Vai vir pessoas que pregaram em nome de Jesus, que louvaram, que entregaram profecia, que foram usadas por Deus, mas não conseguiram ter consistência. Porque a consistência, ela é o segredo para você chegar ao alvo. Não somente, simplesmente eu posso ser usado em momento A ou momento B, mas eu tenho que ter consistência na minha fé para chegar até o fim e alcançar a minha salvação. Então cada um de nós devemos ter essa consistência, para quando chegarmos ali, o Senhor Jesus ele venha falar: servo bom e fiel, entra para o reino dos céus. Então devemos ter essa convicção e essa consistência, porque a nossa salvação ela é o nosso maior prêmio, o nosso maior galardão que podemos ter, e devemos estar frutificando. Então em consistência chegaremos até a Jesus Cristo. E aí no último versículo Jesus diz: portanto, fiquem atentos, porque o dia nem a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem sabe, mas somente quem sabe é o Pai. Então que venhamos estar preparados, que venhamos estar atentos, porque Jesus ele pode vir a qualquer momento, e que venhamos ter essa consciência, essa consistência e essa convicção em nossos corações. E quando chegar naquele grande dia, teremos a ciência da fé em Jesus Cristo, que Ele irá nos levar para os mais altos céus.